Lei da atração funciona? Eu comecei recentemente a estudar um pouco sobre lei da atração, sobre poder do subconsciente. Inclusive tem um livro aqui do meu lado, ó, muito famoso. Acredito que eu já tenha falado dele. O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. E é um livro que ele faz refletir muitas coisas, né? A gente sempre pensa no negativo. Ai, vai dar errado. Ai, não tá bom. Ai. Mas isso vai mudando na nossa mente. E acaba que aquilo a gente toma como verdade única e absoluta. Por exemplo, eu me mudei recentemente para esse apartamento aqui que vocês estão vendo. Quando eu entrei por aquela porta da entrada, eu já me apaixonei pelo apartamento. Eu já tinha visto outros, né? Que eram ou muito mais caros e não me agradaram, ou eram muito mais baratos, mas a estética do lugar não me agradava, ou não tinha varanda. Eu, na minha cabeça, quando eu fui atrás de procurar uma casa, eu moro de aluguel, eu queria uma casa com varanda. Eu acho lindo, nem que fosse pequena, a minha varanda é pequena. Pra mim, eu acho ela grande, né? Pra mim, ela é maravilhosa. Mas ela é pequena. E uma cozinha que fosse um pouco maior. Ah, e um outro desejo também que eu tinha era que a lavanderia fosse separada da cozinha. Não aquela coisa, máquina de lavar já com a geladeira, ou já com o fogão do lado, sabe? Eu queria que pelo menos tivesse uma porta. E é o caso dessa casa aqui. Ela tem uma porta, esse apartamento, né? Tem uma porta que divide a lavanderia da cozinha. E quando eu entrei aqui nesse apartamento, eu falei, eu vou alugar esse apartamento. Eu vou alugar. Ele vai ser meu, eu vou morar aqui. Quando eu saí da casa, ele me falou, né, que tinha outras pessoas interessadas, porque aqui já era tudo mobiliado. E eu falei, cara, essa casa tem que ser minha. Esse apartamento, né? Eu tenho o costume de falar casa porque eu morava numa cidade que só tinha casa e não tinha apartamento. Eu quero vir para uma cidade que tem casas e apartamentos, e eu tenho o costume de continuar falando casa, né? Eu coloquei, assim, tanta fé que aqui ia ser, eu iria conseguir alugar aqui, que, desculpa, que deu certo. Funcionou. E aí você pode pensar, será que foi lei da atração mesmo? Será que só tinha você de concorrente querendo a casa e tal? E eu acho que a gente tem que ter fé naquilo que a gente se propõe a fazer. Qualquer coisa. Qualquer coisa vai dar certo. No meu relacionamento, quando eu conheci a Bianca, eu. A primeira vez que a gente saiu junto, eu pensei comigo, eu vou namorar com essa moça. A gente tinha conversado, eu não sabia se ele ia gostar de mim, se o que ela tinha achado de mim, mas eu pensei, a gente vai namorar. Pensei, no meu coração sentia. É um sentimento que você não consegue explicar. Foi o mesmo sentimento que eu tive quando eu vim pra cá e vi o apartamento. Foi o mesmo sentimento. Teve uma outra vez que eu também tive esse sentimento quando eu me mudei para essa cidade. Na primeira vez que eu tive a oportunidade de vir para essa cidade, eu não consegui vir por condições financeiras. Eu tinha passado, na época era do ensino médio, último ano, fui prestar vestibular para uma faculdade que tem aqui, a Unesp. Mas eu passei em ciências biológicas e não vim por conta financeira, por questões financeiras. Mas eu achava essa cidade assim, um encanto para os meus olhos, aqui é muito maior, tem muito mais coisas. E não deu, naquele momento não deu, naquele ano. Isso já fazem 4 anos. E quando foi nesse ano, me surgiu a oportunidade de vir pra cá de novo. E eu falei, eu tenho que ir. Porque é como se a vida me dando uma segunda chance de vir. Naquela vez, me deu a oportunidade, surgiu a oportunidade de eu vir e eu não consegui vir, eu acredito que tenha tido um propósito, né? Que a nossa vida sempre tem um propósito para tudo. Eu não ia ter conseguido trabalhar porque o trabalho era o dia todo, né, de faculdade. Eu ia ter que fazer algum freelancer, alguma coisa para me virar e ia depender muito do meu pai e da minha mãe. E na época somente meu pai trabalhava, minha mãe não trabalhava. Minha mãe ficava em casa. Trabalhava em casa, né? Cuidando do lar. E se eu viesse, ia ser bem restrito o orçamento, bem dificultoso e ia ser muito dependente do meu pai. E faz um ano e alguns meses que eu perdi ele. E eu acredito que se eu tivesse vindo, além de eu me frustrar pelo tempo que eu deixei de passar com eles, né? Até hoje eu me frustro um pouco por algumas situações. Mas se eu tivesse vindo pra cá, largado tudo, né? Na minha cabeça,
minha vida teria sido diferente, porque eu sentiria uma frustração de não ter passado os anos, esses últimos anos com ele. E eu ia passar mais dificuldade ainda porque minha mãe não trabalha. E, e a renda para eu continuar minha faculdade aqui? Como que eu estaria, né? Eu fico me pensando, como que eu estaria se eu tivesse topado vir naquele primeiro ano, se tivesse dado certo? Então eu acredito que tem uma força maior que sabe de tudo. Deus, o universo, os cosmos, não sei. Mas que sabe do momento certo. Agora eu venho pra cá, né? Venho, tô trabalhando. E minha mãe hoje tem a renda dela, eu tenho a minha. Consigo ajudar ela caso ela precise. Eu tenho esse sentimento de que agora é o momento certo, esse momento de eu vir. Por isso que quando surgiu essa segunda oportunidade de eu vir, eu logo pensei, não vai ter a terceira. Eu já tive uma, que eu não me arrependo de não ter vindo, por conta dessa situação que eu passei. E agora eu tenho uma oportunidade de crescer mais ainda na minha vida. Com esses acontecimentos, teve vários outros que aconteceram, às vezes nem tão bons, sabe? Uma situação assim, poxa, eu sei que isso vai acontecer. Se eu sentia que aquilo ia acontecer. Uma situação ruim, né? Quando eu perdi o meu avô, quando eu perdi o meu pai, eu sentia um sentimento angustiante, pavoroso, de que não ia ter jeito, que eu ia ter que me conformar com aquela situação. E a gente nunca se conforma, mas eu tinha um sentimento como se eu prevesse o futuro. Era o mesmo sentimento de quando eu entrei aqui, eu falei, eu vou morar aqui. Eu já me via morando aqui. Na primeira vez que eu tentei vir, eu não tinha essa projeção de onde eu ia morar, o que eu iria fazer. Na segunda vez que eu vim para procurar casa, um apartamento, eu me via morando no lugar. Quando eu entrei aqui, eu me vi morando aqui. Quando eu aceitei um emprego, eu me via trabalhando nesse emprego. Eu me via namorando a mulher que eu namoro hoje. E, assim, nas situações ruins, a mesma coisa. Eu me via sofrendo, como se fosse um sofrimento antecipado. Mas eu já sofri antecipadamente por outras coisas. Mas o sentimento é totalmente diferente. Eu não sei se eu consigo explicar. Nesse livro aqui me deu algumas respostas, alguma luz, né? Esse sentimento de, poxa, não é só eu que tenho esse sentimento. Uma sensação. Eu sigo a Bárbara aqui também, ela faz vídeos aqui pro YouTube. E ela também fala muito sobre esse tema. E eu acho um tema assim tão delicado, tão profundo, que não é a qualquer momento que você entra nele, né? A gente tem que ter muito cuidado. Principalmente com o que a gente fala, com o que a gente profere, né, em palavras. O reclamar, né? Que é o reclamar duas vezes, né? Ficar reclamando, ser aquela pessoa reclamona, ser aquela pessoa brava o tempo todo nada tá bom. Aquilo te leva para um lugar assim minúsculo. Você sente aquela pessoa, geralmente aquela pessoa que tudo dá errado. Por que tudo dá errado na vida dela? Porque ela fica clamando, reclamando, né? Chamando duas vezes aquele problema para ela. Ela reclama, ela reclama, ela reclama. Eu conheço pessoas assim, que elas reclamam, reclamam, e você vê toda vez acontece alguma coisa com ela. É impressionante. Toda hora acontece um problema, ela quebra um braço, ela quebra uma perna, ela perde um tio, ela perde um parente, o carro dela quebra, a moto dela quebra, a casa dela afunda. Acontece tudo de ruim com ela. Parece que ela tá sendo castigada, mas não. Na verdade, ela tá sendo castigada por ela mesma, né? Ao não se permitir enxergar além daquilo. Eu sei que para quem tá na situação, para sair disso, é muito difícil. É muito difícil você que já tá no fundo ali, né? Como se fosse no fundo do poço mesmo. Procurar luz para poder sair daquilo. Para poder começar a ser grato. Poxa, pra que eu vou ser grato? Por que eu vou ser grato? Se tá tudo errado. A gente tem que trabalhar, né? Pra gente dormir, a gente tem que fingir que tá dormindo. Pra gente ser grato, a gente tem que fingir, né, no começo, aquela gratidão por aquilo que a gente tem, por aquilo que a gente conquistou, por aquilo que não era para ser nosso, né, naquele momento, ou que foi embora, que eu não, né? A gente atrai sim coisas para nossa vida, boas e ruins, e a gente tem que ter muito cuidado nas questões tanto das palavras quanto das nossas ações. Não adianta também a gente ficar querendo falar assim, eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu quero ser rico, você não se move, não tem criatividade, não sai do lugar. Eu quero ser famoso.
Mas tá, como que você vai chegar nesse ponto? Ah, eu quero ser um youtuber famoso. Você já gravou seu primeiro vídeo? Entendeu? Não depende só de você proferir palavras, de você só jogar para o universo que ele vai resolver. Ele vai fazer a parte dele sim. Aquilo vai ser seu sim em algum momento. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa ir atrás do emprego na cidade que você quer morar. Você precisa ir procurar os apartamentos que você quer morar, né? Que você quer alugar, quer comprar. Você precisa pô, mover, né? Fazer a sua parte, mover-se daquilo ali. Ah, eu não aguento mais. Isso acontecendo comigo. Tá, e o que você vai fazer com isso? Eu conheço muitas pessoas que elas reclamam. Mas elas só querem ser ouvidas. Se você der qualquer sugestão pra ela, por exemplo, ah, por que você não faz isso? Ah, por que você não faz aquilo? Por que você não muda de emprego? Por que... E a pessoa se enche de raiva. Ela fica nervosa. Como assim você está dando uma resolução para o meu problema? Eu tenho que carregar esse problema comigo nas minhas costas. Eu preciso desse problema para as pessoas me ouvirem. Eu preciso contar para todo mundo. Eu tenho uma parente que ela tem um problema de saúde, assim, dos mais variados possíveis. E ela toda vez reclama. Toda vez que você conversa com ela por telefone, enfim, ela reclama. E sempre reclamando. E eu via os outros parentes, os outros familiares sempre dando sugestão. Ó, por que você não faz isso? Por que você não vai em doutor tal? Por que você não tenta tomar esse chá ou tomar esse remédio, fazer esse exame? E ela continuava no mesmo lugar, sem ir ao médico, sem fazer exame, sem tomar nenhum medicamento, sem nada. Apenas continuando carregando aquele sofrimento com ela. Então, aquela pessoa não quer resolução, ela não quer evoluir, né? No pensamento, assim, de não, eu vou ser grato, eu vou ser curado disso, eu vou procurar ajuda. Não. Pra ela, parece prazeroso ter aquele rodeado de gente tendo dó. Que aí chega num outro ponto, né? Que a gente não pode ter dó do coitado. Tem um motivo para aquela pessoa estar naquela situação. A gente tem que ter cuidado. Tem as pessoas que estão nessa situação porque alguém prejudicou elas, porque aconteceu alguma coisa. Não estou falando dessas pessoas. Estou dizendo das pessoas que estão nessa situação porque elas querem estar naquela situação e elas não querem ajuda, ou elas querem que você ajude para ela te afundar, junto com ela. Que pega muito naquele tema que eu comentei agora há pouco sobre a gentileza, né? Porque você vai sendo gentil, você vai fazendo um favor, mas cuidado. Ah, eu tô com dó do fulano, vou ajudar ele. Cuidado com essa ajuda. Tem que verificar um pouco ao redor. Ah, é aquele fulano lá na escola. Tem sempre um, né? No ensino médio eu via muito, assim, daquele lá que é sozinho, coitado, nossa, que dó, você é amiga dele. Aí você vai ver, a pessoa é terrível. A pessoa não tem senso de humanidade nenhuma, não tem senso de nada. E por isso que ela tá naquela situação, por isso que ela é sozinha. Às vezes, se põe numa situação de coitado. Geralmente essas pessoas se põem, né? Essas pessoas ruins, assim, no sentido de não querer crescer, não querer solução pra vida, só querer reclamar mesmo. Ela se põe numa situação de coitadolândia total, né? Numa situação assim que não, a pessoa não tem esforço nenhum, não quer esforçar, não quer nada. Ela quer que tudo se resolva sozinho e tudo se resolva para ela, sem ela mover uma palha. E não adianta. Para o universo te entregar as coisas, para Deus te entregar as coisas, você precisa caminhar com seus próprios pés. Então eu acredito que a lei da atração exista, né? Mas ela não depende apenas de ficar pedindo para Deus e o universo fazer aquilo que você quer. Você precisa da sua parte, né? Da sua dedicação. Aquilo que eu também já disse, né? Para os outros você faz prontamente. Para você mesmo, que é bom nada, né? Por quê? Por que isso não acontece? Então a gente precisa fazer a nossa parte sempre, tá? Eu tenho alguns desejos, algumas metas que eu quero cumprir, eu tenho que correr atrás. Eu tenho que correr atrás. Porque se eu não fizer, quem vai fazer para mim? Tá todo mundo correndo atrás das coisas. Exceto aqueles que estão estagnados, né? Que querem estar naquela situação estagnada. Mas, de modo geral, tá todo mundo correndo atrás do seu. Então ninguém vai parar para fazer por você o que só você pode fazer por você. Isso acontece pra academia, por exemplo, quer emagrecer. Você tá indo na academia? Não. Você tá fazendo dieta? Não. Você procurou um médico? Não. Um endócrino? Um nutricionista? Não. Então você não vai emagrecer. Sinto lhe dizer.
parado em casa, sentado no sofá, você não vai emagrecer. Ah, eu não consigo achar um emprego. Você já montou seu currículo? Não. Você já tentou procurar vaga? Não. Ninguém vai aparecer na tua porta te oferecendo emprego. Tem aquela frase, né? É uma história de um senhor que ele tinha um devoto, assim, um santo, e ele ia lá rezar todo dia, pedindo por favor, por favor, por favor, pra ficar rico, pra ganhar na loteria. E a estátua criou vida, pegou, virou pra ele e falou assim: por favor, por favor, por favor, compra o bilhete. Ou seja, a gente tem que fazer a nossa parte. Como que eu vou ficar? Como que eu vou ganhar na loteria, ficar milionário? Se eu não comprei nenhum bilhete da Mega Sena. Não estou incentivando ninguém a comprar bilhetes da Mega Sena, eu não jogo. Nem tigrinho, nem nada dessas coisas. Mas se eu quero ficar rico, o que eu preciso fazer? Não, esqueça esse negócio do chegar lá. Ah, eu quero fazer 1 milhão. Você tem que colocar coisas que cabem no que você tem hoje. Conforme for passando o tempo, você vai aumentando. Eu quero ter 1 milhão. Eu consigo juntar. Quanto por mês? R$ 50. Faço lá as contas, quanto que eu vou precisar por mês. Tá bom. Faço lá um estudo breve, curto, sobre investimento, sobre caixinha no Nubank, caixinha no Inter, CDB, rendendo 100% CDI. Tudo que vai render por mês. Tanto. E a gente vai trabalhando com pequenas metas. Por exemplo, consegui juntar R$ 1.000. E agora? Precisa tentar achar um caminho, trilhar um caminho para sair disso, para melhorar sempre, tá? E era isso, o vídeo hoje foi um dos mais longos, eu acho que eu gravei, que é um assunto assim que me toca bastante, me tenho assim, esse assunto tem um carinho por ele, porque aconteceu algumas coisas e acontece algumas coisas que estão diretamente ligadas ao que eu acredito, né? E eu fico bem pensativa, é um tema assim bem reflexivo para mim e que eu espero por vocês também seja, tá? Muito obrigada.